Fernando Jorge Cardoso, investigador e responsável pelo Gabinete de Estudos Estratégicos do IMVF, analisa também os últimos 12 meses em África e realça o impacto da conjuntura mundial, não só em 2016, mas ao longo das últimas décadas. Eu creio que é lógico que nesta altura nós estejamos a verificar, na generalidade do continente africano, duas coisas que têm a ver com o continente africano e com o resto do mundo que tem influência sobre o continente africano. Por um lado, os efeitos de uma crise sistémica e económica que se revelou em 2008, atingiu a África, particularmente a partir de 2013, em termos gerais, e tem-se manifestado sobre, de um ponto de vista de diminuição das taxas de crescimento económico no continente africano, que tinham sido, desde o início deste século, particularmente desde 2002 em diante, tinham dado um salto enorme em frente por causa de um crescimento relativamente sustentado ao longo do tempo da procura de matérias-primas. Como nós sabemos, o continente africano, a generalidade dos países da África subsaariana, vamos dizer assim, já vamos ao norte da África, a generalidade dos países da África subsaariana, a sua principal fraqueza estrutural é o facto de terem economias pouco competitivas, bastante dispersas do ponto de vista de pontos de modernidade dispersos no conjunto dos territórios, que corresponde, digamos, a um processo de modernização e de desenvolvimento industrial não acabado, e que levou a que aquele aspecto que era indicado na altura das independências como a principal fraqueza, que era a dependência das matérias-primas, da exportação de matérias-primas agrícolas e minerais, se tivesse tornado a principal força do continente africano a partir do momento em que a China entra para a Organização Mundial do Comércio no início do século, em 2002, e provoca com uma expansão enorme das suas exportações para todo o mundo, e particularmente para a Europa, os Estados Unidos, o Canadá e os outros países mais industrializados, origina um crescimento enorme da procura de matérias-primas, o que levou a que não só houvesse financiamento grande, particularmente chinês também, para todo o tipo de investimentos de infraestruturas que aconteceu ao longo do início do século em África, mas também a um certo retorno de grandes investimentos, particularmente em áreas agrícolas e industriais, de multinacionais, que investindo em África depois reexportavam e continuam a reexportar de certa maneira a sua produção para o resto do mundo e particularmente, volto a repetir, para a China. O que acontece é que a China, o modelo de crescimento industrial da China não era sustentável, não é sustentável do ponto de vista do planeta. Por um lado, aliás, nós vemos as últimas notícias sobre a China, são que há 400 milhões de pessoas altamente afetadas por índices de poluição que estão 50 vezes acima daquilo que deveria ser normal. Isto significou uma sobreexploração de recursos minerais e de água, significou uma sobreindustrialização, uma sobreprodução, vamos dizer assim, que afetou e continua a afetar de uma maneira brutal, digamos, as perspectivas de médio prazo ao nível da China, que vão obrigar, seguramente, a China a mudar o seu próprio modelo de desenvolvimento industrial. Do ponto de vista prático, isto significou desde 2013 a queda para metade dos ritmos de crescimento económico chinês e uma queda não proporcional, mas bastante acentuada, da procura de matérias-primas que voltaram, digamos, a um ciclo anterior de fraca expansão e bastante volatilidade. Isso atingiu muito as economias dos países africanos. Em 2016, na generalidade, as economias da África subsaariana crescerão entre 2,5% a 3% em média.
enquanto que na primeira década deste século cresceram à volta de 6 a 7% e em alguns países com 2 dígitos. Isto por um lado. Por outro lado, também temos, a partir também de 2013, o efeito sobre os países exportadores de petróleo e gás, particularmente de petróleo no caso africano. Temos o efeito também da sobreprodução de petróleo em termos internacionais, em grande parte, não só, mas em grande parte devido ao aumento da produção de petróleo e gás nos Estados Unidos da América, que tornou este país autossuficiente a partir de 2013 e exportador a partir de 2016, a partir do momento em que mudaram a legislação interna que proibia a exportação de produtos petrolíferos desde o final dos anos 20. Havia uma legislação interna que foi, entretanto, modificada já este ano, em 2016. Então, esta sobreprodução também, portanto, uma produção superior à procura nos Estados Unidos ainda não, digamos, afetou muito a parte europeia, por exemplo, porque os Estados Unidos estão a exportar isso para o continente americano, que são pequenas empresas privadas que, enfim, fazem negócios de ocasião por enquanto, mas isto vai continuar a afetar. E os países da OPEP, porque necessitam, muitos deles, dos ganhos do petróleo para razões de natureza orçamental e não só de balança de pagamentos, resistem muito, digamos, à diminuição da produção, e os vários acordos que vão sendo feitos, o último deles há dias, acabam por depois não ser cumpridos na sua totalidade. Eu faço este enquadramento para explicar um pouco que toda aquela conjuntura que existiu nos primeiros, para o caso africano, nos primeiros 12, 13, 14 anos, 13 anos deste século, terminou. Terminou e nós não sabemos quando é que vai voltar. Simplesmente, enquanto durou alguma coisa, transformou a África. Em que é que as economias africanas foram transformadas durante este período? Foram transformadas no sentido em que se realizaram, ao fim de quase 30 anos de estagnação económica, que vem desde os anos 70, 80 e 90, houve um surto muito grande de investimentos em infraestruturas. E estes investimentos em infraestruturas levaram a um crescimento também correlacionado com tudo isto, de classes com capacidade de compra, classes médias, enfim, nós chamamos classes médias, mas assim, uma camada populacional urbana com uma muito maior capacidade de compra, que também atraiu algum investimento interno e externo do ponto de vista de abastecimento dos próprios mercados internos, particularmente em países como a Nigéria, por exemplo, para lhe dar um exemplo. Ora bem, isto do ponto de vista económico é algo que se está a passar, que em 2016 está a afetar a generalidade dos países do continente, em 2017 vai seguramente continuar a afetar, e eu julgo que nós estamos no meio de uma crise sistémica que muito provavelmente irá durar para os próximos 12, 13 anos. E isto tudo tem a ver também com um conjunto de aspectos que, enfim, não temos neste momento tempo para desenvolver, mas que afetam o crescimento económico em África. Não significa que vai haver grandes catástrofes. O que eu estou a dizer com isto é que surtos de crescimento, outra vez, brutais, como aqueles que aconteceram nos próximos anos, não são expectáveis.